Leve em consideração que existem dois lugares. A terra da escassez, o lugar da escassez, o mundo, o planeta da escassez, o bairro, a casa, seja lá o que for, e o lugar da abundância. O que é abundância? É mais do que o suficiente. Então, levando em consideração que tem esses dois lugares, a escassez e o mais que o suficiente, a gente precisa pensar onde a gente está. Muitas vezes a gente está no meio do caminho. Às vezes a gente está numa transição, saindo da escassez e indo para a abundância, ou, incrivelmente, retrocedendo, saindo da abundância e indo, voltando para a escassez. Pode ser um padrão natural. O primeiro deles é a sua realidade e a sua história não podem, não deveria definir em qual terra que você está. Seus até define. A gente é a média das pessoas com as quais a gente se relaciona, segundo Jim Rohn. Então, isso até define. Só que a nossa originalidade, ela não deveria ser definida por isso. Por que ela é definida por isso? Porque a gente não tem consciência de quem somos. Não temos consciência, não sabemos. O que é ter consciência? É saber. A gente não sabe de verdade quem a gente é, o que a gente tem, o que a gente pode. O que vai definir o lugar onde você vai acessar, ou onde você vai, teoricamente, firmar a sua estaca, colocar a sua bandeira, vai ser a mentalidade que estiver predominante em você. O que eu quero dizer é, a nossa mentalidade, ela pode oscilar entre estarmos em abundância ou estarmos em escassez. O que vai determinar, o que vai ser predominante é a gente estar consciente de estar em escassez ou em abundância. Em resumo, se fosse para terminar essa aula agora, eu falaria exatamente isso. O que vai determinar o que a gente vai acessar, em qual terra a gente vai viver, é a mentalidade que estiver predominante em nós. Isso não é novidade nenhuma, a gente sabe. Aquilo que estiver forte dentro de nós vai se manifestar fora. O que eu estou falando aqui agora, o ponto que eu trago agora é: o problema não é estar na terra da escassez. O problema é você fincar uma bandeira na terra da escassez e falar: isso daqui é o meu normal. Não é, né? Não é. O que eu faço para ir para transicionar dessa terra da escassez para a terra da abundância? Eu anotei aqui 5 coisas. O primeiro passo que a gente precisa é aprender a receber um favor. A gente precisa aprender a receber a possibilidade dessa realidade como uma realidade para mim. Caraca, Deus tem a terra da abundância para mim, eu recebo isso. Deus tem a terra do mais do que o suficiente, que ao invés de fazer 4.000 reais, eu posso fazer 400 mil reais? Existe essa realidade. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é acreditar, é receber. A segunda é descobrir quem realmente temos sido. Será que você tem sido a pessoa que naturalmente está confortável com essa vida? Ou você de vez em quando vem para cá? Ou você é a pessoa que está voltando para cá, para a escassez? Ou você é a pessoa que está transicionando? Quem tem sido você? E essa é a parte que você pensa na tomada de consciência. Quem você tem sido no decorrer do dia? Quem está em escassez ou quem está em abundância? E a ideia desse descubra quem você é você descobrir quem você tem sido. Se você não sabe quem você tem sido, se você está vivendo adormecido o dia todo, acorda, velho. Eu falo isso muito por mim. Cara, às vezes eu boto pulseirinha no braço, às vezes eu amarro uma coisa aqui, eu boto uma liguinha, porque eu preciso estar ligado com alguma coisa me incomodando que vai associar minha mente a quem você tem sido. O que você está pensando, o que você está fazendo. E às vezes eu esqueço de fazer isso, porque a gente vive no piloto automático. É muito confortável estar onde estamos. Segunda forma da gente acessar mais do que o suficiente é a gente saber quem a gente está sendo e a gente se tornar, a maior parte do tempo, a pessoa que vive nesse lugar. A pessoa que fatura 300 mil reais por mês não tem os mesmos comportamentos que eu. A pessoa não desiste do que ela começa. A pessoa não faz as coisas mais ou menos. Uma das coisas que eu coloquei para esse ano é excelência. E eu já estou sendo visto como excelente por uma caneta que é muito mais cara do que algumas imersões entregam, por um copinho que as pessoas não entregam, por uma apostila colorida, sacou? Eu tenho trabalhado nisso. Terceiro ponto, pare de aceitar migalhas e restos.
que isso quer dizer? Principalmente sobre finanças e sobre as nossas emoções. Para de aceitar migalhas, velho. Para de aceitar, sabe, de ficar implorando algumas coisas para as pessoas. Para de aceitar ser tratado de algumas formas. Para de aceitar alguns amigos ou algumas amigas que são migalhas. Eu prefiro estar só do que estar mal acompanhado, de verdade. Velho. Quarto ponto, faltam dois, tá? O quarto e o quinto. Cara, isso daqui ficou muito forte, velho, para mim. Deus, ele já fez a parte dele. Já está tudo pronto. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção e Jesus, ele já conquistou tudo. E tudo é tudo. Tudo não é parcial. Se tudo já está conquistado, a saúde, a riqueza, a abundância, o casamento, a paz, tudo já está conquistado, quer dizer que Deus já fez a parte dele. E além disso, o que eu falei para o Felipe no café, o que eu falei para a Sarinha, já está tudo dentro de nós. Nós já temos os recursos que nós precisamos. Talvez a gente tenha usado alguns ou não tenhamos usado, mas a gente já tem recursos. Pensa nisso. Agora, a última parte é a gente fazer a nossa parte. A gente precisa acreditar nisso tudo. A gente precisa se ver nessa terra. Não adianta eu estar na terra da escassez, querer ir para a terra da abundância e não conseguir me enxergar lá. Então, a última parte o último ponto é, faça a sua parte. Acredite, se veja, confie em Deus. Confie em Deus. Vai dar tudo certo, velho. Faz o que tem que fazer. O último tópico, o último subtópico desse tópico, faça a sua parte, é acreditar, se ver, confiar em Deus e agir. Não adianta, talvez até adiante, a gente até consiga manifestar a realidade dessa forma, mas é muito mais inteligente a gente agir do que a gente só esperar. Então, meus amores, a ideia dessa aula de hoje é a gente entender que a escassez não é o nosso lugar. É a gente entender de verdade que o nosso lugar já está pronto, que já está tudo certo, a gente já está equipado, a gente já tem um bilhete. É só a gente ir. Só que dá trabalho, tem que acordar mais cedo, tem que fazer algumas coisas, dá dor de barriga, dá medo, é um saco, tem que desenvolver novas habilidades. Eu não tenho habilidade de gestão para gerir, quer dizer, eu tenho algumas habilidades, mas não tanto quanto daqui a um tempo para gerir 50 pessoas, sacou? Então, eu vou precisar me colocar no processo para estar cada vez mais apto no sentido de ter mais capacidades para fazer o que tem que ser feito. Porque o Breno que fatura 30, 50 mil reais não é o mês que vai faturar 1 milhão por mês. Não é. Eu vou desenvolver outras habilidades. Já tenho dentro de mim, mas eu preciso desenvolver e fortalecer a habilidade de liderar pessoas, por exemplo. Sacou?